Pai do Senhor, meus irmãos, Deus vai te enviar para a vitória. Deus vai te enviar para o lugar certo, tá? Irmãos, que Deus abençoe. Estamos de volta para ministrar mais uma palavra do coração de Deus para você. Só tenho que agradecer por tudo, os irmãos que oraram, né? Que assistiram, que se inscreveram nos vídeos. Que Deus possa abençoar. Deus vai te enviar para o lugar certo. Amém? Deus vai te enviar para a vitória. Tá? Deus não te chama para te envergonhar. Na verdade, quem tem plano de te envergonhar é o Satanás, é o inimigo. Tá? O inimigo que ele lança tropeço, lança pratos para tirar você do foco, que é Deus. Mas Deus te envia para o lugar certo, tá? Aqui em 1 Samuel 17, versos 17. Eu queria que os irmãos prestassem bem atenção, tá? Para os irmãos entenderem o que Deus está falando. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos um éfa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Quer dizer, deixa eu falar aqui um contexto para os irmãos. Mas primeiro eu quero orar por você e por todos os inscritos do canal. Senhor, meu Deus e meu Pai, visita essas pessoas, né, que se inscreveram, essas pessoas que vão assistir esse vídeo. Senhor, leva esse vídeo até os confins da terra. Senhor, que o Senhor possa falar de uma forma grandiosamente hoje. Que o Senhor possa falar diferentemente de outros dias. Que essa palavra alcance vidas, salve pessoas, cure, liberte. Tenha liberdade, Pai, de operar através da minha boca. Fala conosco, vai curando, vai libertando, vai abrindo nossa mente. Em nome de Jesus. Irmão, Davi ele é ungido por Samuel. Dizem estudiosos que Davi foi ungido com 12 anos, quando ele era bem garotinho. Só que o tempo passa. E outra, quando ele é ungido por Samuel, ele volta para o pasto. Então ali, talvez os irmãos de Davi até caçou dele. O que será do teu reinado? O homem ungiu você como um rei, mas está no pasto. Então assim, irmão, mas Deus falou, ele está falado, tá? Quando Deus escolhe, está escolhido. Só que é o seguinte, o escolhido também perece, tá? Porque o escolhido também, Deus rejeita por ser escolhido, tá? Mesmo que você seja escolhido, mas você tem que se esforçar. Você tem que estar na posição, tá? Tem pessoas que falam assim, escolhido não se perde, não morre. Morre sim. Se estiver fora da presença de Deus, morre condenado. Sabe? O escolhido mesmo é aquele que valoriza seu chamado. Amém? Na verdade, o escolhido mesmo é aquele que valoriza seu chamado. Tá, querido? Porque tem muita pessoa aí que eram escolhidos, mas não valorizou o seu chamado. Não se santificou, não se separou, não buscou a Deus, não ficou separado. Tá? Porque era 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 loucas. As 5 prudentes, elas levaram azeite, elas se preocuparam em se santificar, em buscar, em orar, em se colocar na posição. As outras 5 não se colocou. Quer dizer, Davi ele foi chamado por Deus para ser rei. E ele, irmãos, continuou na posição. Quando Samuel chega até a casa de Jessé, aonde Davi está? No pasto. Quando Deus quer usar Davi aqui nessa situação, 6 anos depois, na onde Davi está? No pasto. Aqui, ó.
Disse Jessé a Davi. Presta atenção, quero que os irmãos entendam aqui um negócio, tá? Aqui em 1 Samuel capítulo 17, versos 15, diz assim, ó, Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Quer dizer, mesmo Davi rei, sendo ungido por Samuel para um dia ser rei, ele não deixou as ovelhas. Ele não deixou o ofício dele de pastor, tá? Ele não deixou o ofício dele de cuidar. Aqui no 34 diz assim, ó, teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, e quando vinha um leão e um urso, eu tomava uma ovelha do rebanho, e tomava uma ovelha do rebanho, eu ia após ele e feria e livrava da sua mão. Quer dizer, Davi continuou no pasto. Davi continuou no mesmo ofício, tá? E aqui, querido, em 1 Samuel 17, Deus vai se lembrar de Davi. Depois de alguns anos no pasto, depois de ser ungido, e alguns anos Davi esperando na posição. Olha o argumento de Davi com Saul. Olha, teu servo apacentava a ovelha de teu pai, e vindo um urso e um leão, ele livrava a ovelha da sua mão e matava o leão e o urso. Matava, ele livrava. E Deus, irmãos, quando Davi ainda estava no pasto, ele estava buscando ocasião para exaltar Davi. E aqui, né? Aqui, irmãos, no capítulo, no verso 26 diz assim, então Davi falou aos homens que estavam com ele, dizendo, quem fará aquele homem que ferir a este filisteu? Quer dizer, Davi chegou bem na hora certa. Deus usa Jessé, aqui no 17, para enviar Davi até a bênção, até a vitória. Tá? Aqui, irmão, simboliza uma pessoa que está na posição, tá? Que está ali, não larga a bênção, não larga a posição, não se distancia de Deus, como muitos cristãos hoje vivem uma vida dupla, vive uma vida dobre, vive uma vida dupla, vive uma vida mundana, não é nem mundana, vive uma vida, sabe, meia lá, meia cá, sabe, eu não preciso ser santo, tão santo, eu não preciso colocar tão na posição que quando chegar meu dia, Deus me vai exaltar. Não é assim não. Os cristãos vivem uma vida rasa diante de Deus. Davi estava apacentando, aqui fala, ó, eu apacentava o rebanho do teu pai, de meu pai. Quer dizer, Davi estava apacentando. Querido, aqui eu já vou finalizar o vídeo e não vou continuar mais. Querido, fique na posição. Deus vai te dar, vai te enviar para a vitória. Deus vai te enviar para o lugar certo. Tá? Davi estava no lugar certo, que era na posição de cuidar das ovelhas. Ele, quando foi ungido, ele voltou para o campo, cuidar das ovelhas. Quando Deus usa Jessé para levar ele até a guerra, ele está na posição. E ele chega bem na hora que o Golias está afrontando. E ele toma a afronta. Ele chama o problema para si. Ele chama aquela responsabilidade. Ei, chame a responsabilidade para você. Chame a responsabilidade da salvação da tua família para você. Ei, chame a responsabilidade dessa guerra para você. Deus já te moldou, Deus já te enteteceu teus nervos, Deus já te provou, então chame a responsabilidade para você. Dessa situação, dessa doença. Ei, coloca-te de pé na presença de Deus. Deus falou para Ezequiel, põe-te em pé, filho do homem. Põe-te em pé, filho do homem. Põe-te em pé, filho do homem. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus vai entrar em Ezequiel e ele vai pôr de pé. Tá? Deus enviou Davi para o lugar certo. Davi não precisou caguetar ninguém, bajular, puxar tapete, puxar paletó, pagar pizza. Davi não precisou brigar. Você não precisa brigar. Você não precisa contender com ninguém para Deus te exaltar.
Você não precisa caguetar, você não precisa furar o olho de ninguém. Você precisa ficar na posição. E na hora certa, Deus vai te exaltar. Rabachorabecaia. Aleluia. Né? E aqui, irmão, eu tava lendo aqui, e Davi, ele pega a pedra, né? Aqui. E aqui, irmãos, no 49 diz assim, ó. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda ali atirou e feriu a Filisteu na testa. E a pedra lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Vou ler mais uma vez. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a sua funda lhe atirou e feriu o Filisteu na testa. E a pedra lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu. Assim Davi prevaleceu. Prevaleça. Prevaleça na posição, orando, buscando. Prevaleça. 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 Davi prevaleceu com um tiro de uma pedra, com a funda de uma pedra, com a funda de uma pedra. Aqui, ó. E Davi prevaleceu com um filisteu, com uma funda de uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Ei, querido. Deus deu a vitória para Davi. Era impossível Davi matar o Golias. Era impossível. Deus falou para Maria, né? O anjo Gabriel falou para Maria, porque para Deus nada é impossível. Para o homem, sim. Maria falou assim, eu não conheço varão nenhum. O anjo falou assim, ó, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível, querido. Era impossível Davi ganhar a guerra. Era impossível Maria ter filho. Grandes homens de Deus que tiveram grandes vitórias. Foi a mão de Deus. Gideão com 300 homens venceu 120 homens, 120 mil homens. E aí vai. Tá. Abraão com 318 homens venceu 4 reis. Tá. E seus exércitos. Ei, coisas impossíveis. Deus te chamou. Deus te chamou. Foi para te exaltar. Deus te chamou para você fazer o possível. Porque Deus é quem faz o impossível. Mas o possível nós faz. Tá? Não foi Davi que matou Golias. Foi Deus que matou Davi. Através de Davi. Foi Deus que matou Golias através de Davi. Deus te chamou para fazer o possível. Qual foi o possível que Davi fez? Colocar na posição. Abada sobreabundância. Ei, Deus te chamou para fazer só o possível. Possível é se colocar na posição, orar, buscar, jejuar, se colocar na posição, ficar ali, aqui prevaleceu, né? Aqui fala. E Davi prevaleceu ali. É só perseverar. Deus te chamou para isso só. Porque quando é para fazer o impossível, não é com nós, é com Deus. Tá bom? Que Deus abençoe. Espero que a palavra esteja falada com você. E se inscreva assim, ó. Tá? Que Deus possa abençoar. Senhor, fala conosco. Fala com essa pessoa. Vai curando. Que esse gigante caia por terra. E que teu nome seja glorificado. Senhor, eu não sei o tamanho desse gigante dessa pessoa. Mas eu creio que nós temos um Deus grande. Nós temos um Deus grande, Pai. Rabassai. Eu creio que Deus está derrubando um gigante hoje dessa vida. E barreiras estão caindo por terra. Toda obra maligna, toda obra feita encruzilhada, tudo que não provém de ti na vida dessa pessoa, Deus está derribando e dando a vitória total, Pai. O gigante vai cair por terra. Porque Deus é que vai fazer o impossível. Amém? Se inscreva. E lembre-se que Deus vai te guiar para o lugar certo. Deus vai te enviar na hora certa. Amém? Que Deus abençoe.